Olhar para a silhueta de Manhattan hoje é contemplar um dos maiores feitos da engenharia e da audácia humana já registrados na história moderna. Esta ilha não é apenas um local geográfico, mas um organismo vivo que desafiou a própria gravidade para crescer verticalmente. Aquela floresta densa e imponente de aço, vidro e concreto que rasga as nuvens parece algo eterno, uma marca imutável da civilização impressa contra o horizonte. No entanto, existe um enigma silencioso que repousa sob as ruas barulhentas e o asfalto frenético da metrópole. Como uma ilha tão pequena, um pedaço de terra estreito cercado por águas profundas e correntes gélidas consegue suportar o peso colossal de tantos gigantes de ferro. Cada prédio que observamos é um triunfo absoluto sobre a gravidade, uma massa de milhões de toneladas que desafia a lógica básica da física e da arquitetura tradicional. Para entender como Nova York se transformou na capital vertical do planeta, precisamos realizar uma viagem no tempo, voltando para uma era em que o horizonte da cidade era dominado apenas por mastros de navios de madeira e torres modestas de igrejas. Até meados da década de 1880, Nova York era o que chamaríamos hoje de uma cidade horizontal, quase achatada, se comparada ao que vemos agora. Imagine caminhar por ruas de paralelepípedos ladeadas por edifícios de, no máximo, 5 ou 6 andares, construídos predominantemente de madeira e tijolos maciços, cozidos em fornos locais. Era uma paisagem de escala humana, onde a luz do sol ainda banhava as calçadas durante quase todo o dia. Mas o que mudou de forma tão drástica e repentina? Por que essa metrópole decidiu que o solo já não era mais suficiente para abrigar suas ambições crescentes? A resposta reside na própria geografia inflexível imposta pela natureza. Manhattan é uma ilha com fronteiras líquidas e absolutamente definitivas. Espremida entre o imponente rio Hudson e o turbulento East River, a cidade enfrentou um dilema existencial profundo. Ou aceitava a estagnação econômica, ou buscava o único caminho livre para essa expansão, a conquista vertical do céu azul. Porém, subir não era apenas uma tarefa de engenharia. Era uma barreira física exaustiva e uma resistência psicológica óbvia para a população da época. Quem estaria disposto a subir 10 lances de escada várias vezes ao dia sob o calor sufocante do verão nova-iorquino? Os andares superiores eram, ironicamente, os menos valorizados de qualquer imóvel, destinados apenas a depósitos empoeirados ou a quem não possuía recursos para pagar pelo conforto e prestígio dos níveis térreos. Essa realidade mudou de forma teatral em 1853, na Feira Mundial de Nova York. O inventor visionário Elisha Otis subiu em uma plataforma elevatória e ordenou que cortassem a única corda que a sustentava. Em vez de uma queda fatal, a plataforma travou bruscamente graças a um engenhoso sistema de molas de segurança e trilhos dentados. "Tudo seguro, senhores", exclamou Otis com confiança. Aquele momento dramático foi o nascimento do arranha-céu moderno. O elevador de segurança transformou instantaneamente o topo dos edifícios nas propriedades mais cobiçadas, invertendo a hierarquia do prestígio urbano para sempre e permitindo que o homem sonhasse com alturas antes proibitivas. O elevador era apenas metade da equação necessária para a revolução. A alvenaria tradicional tinha um limite estrutural cruel. Para que um prédio de tijolos fosse muito alto, as paredes da base precisariam ser tão terrivelmente espessas para suportar o peso que não sobraria espaço útil no térreo para janelas ou escritórios. O edifício se tornaria um bloco sólido de pedra sem funcionalidade. A verdadeira revolução veio com a introdução do esqueleto metálico. Em vez de paredes que carregam o fardo, os engenheiros projetaram estruturas internas de aço robusto. O edifício ganhou uma espinha dorsal, permitindo que as paredes externas fossem apenas uma pele leve de vidro ou pedra, sem a obrigação de sustentar o peso. Essa inovação foi impulsionada pelo processo Bessemer, que tornou a produção de aço industrial barata e acessível. O aço tornou-se o DNA da nova metrópole. Esta é a história de como a ambição humana se recusou a ser limitada pelo terreno. Nova York é a prova física do nosso desejo de superar a natureza e tocar o horizonte. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. Cada viga de aço martelada representava um salto em direção ao futuro, preparando o palco para a maior corrida arquitetônica da história, onde cada metro conquistado era uma vitória contra a gravidade. A década de 1920 trouxe uma energia elétrica e quase febril para as ruas de Manhattan. O aço já não era visto apenas como um material de suporte. Ele havia se tornado a própria moeda da ambição e o símbolo máximo de um poder econômico sem precedentes. Magnatas como Walter Chrysler e os grandes banqueiros de Wall Street iniciaram o que a história batizaria como a corrida para o céu. Nesta arena de egos monumentais e capitais vastos, não se tratava apenas de erguer escritórios funcionais, mas de estampar o nome de uma linhagem no ponto mais alto da atmosfera.
Foi nesse contexto de competição feroz que o arquiteto William Van Allen protagonizou um dos atos de astúcia mais brilhantes da cronologia urbana. Enquanto disputava o título de edifício mais alto do mundo contra seu antigo sócio, que construía o prédio na Quarta Wall Street, Van Allen percebeu uma manobra desesperada do rival para adicionar andares extras no último minuto. Sem hesitar, Van Allen colocou em prática um plano digno de um mestre da estratégia. Ele ordenou que uma agulha de aço inoxidável, pesando 30 toneladas e medindo 38 metros, fosse construída em absoluto segredo dentro do próprio Chrysler Building. No dia da revelação, enquanto o concorrente acreditava ter vencido, a estrutura oculta emergiu do interior do edifício em apenas 90 minutos. A agulha perfurou o céu de Nova York, garantindo ao Chrysler Building a coroa mundial e deixando o mundo boquiaberto com sua silhueta Art Deco cintilante. No entanto, essa glória seria breve. No local onde antes repousava o antigo Hotel Waldorf Astoria, as fundações do Empire State Building começavam a devorar o horizonte de forma implacável. Construído durante a Grande Depressão, o Empire State foi um milagre de eficiência industrial. O ritmo de sua ascensão era alucinante. A estrutura crescia 4 andares e meio a cada semana, um feito que ainda hoje desafia a imaginação. Em apenas 410 dias, o gigante estava completo. Gerenciar a chegada de milhares de toneladas de aço, tijolos e calcário em uma ilha já estrangulada pelo tráfego de bondes e carroças era uma tarefa hercúlea. Para manter esse fluxo, os engenheiros criaram uma linha de montagem vertical sem paralelos. Os materiais chegavam com precisão e eram elevados instantaneamente. Nas calçadas de Manhattan, o espaço era inexistente. Se um caminhão atrasasse 10 minutos, toda a engrenagem de milhares de trabalhadores parava em um efeito dominó desastroso. Equilibrados no topo dessas vigas, a centenas de metros do solo firme, estavam os verdadeiros arquitetos do destino, os Mohawk Skywalkers. Estes trabalhadores indígenas possuíam uma relação única com as alturas. Conhecidos por uma lendária ausência de medo, eles caminhavam sobre o aço com uma naturalidade que aterrorizava os observadores. Muitas vezes, operavam em superfícies estreitas, sem cintos de segurança ou redes de proteção, vistos na época como obstáculos à agilidade. Uma das tarefas mais viscerais era a colocação dos rebites incandescentes. Em uma coreografia letal, o aquecedor lançava um pino de metal em brasa para o apanhador, que o capturava no ar com uma lata, antes de o metal ser martelado contra a viga. O som ensurdecedor das marretas pneumáticas era o hino de uma nova era, onde cada erro significava uma queda fatal para o abismo. Enquanto a cidade escalava as nuvens, as ruas corriam o risco de se tornarem cânions profundos e sombrios. Essa ameaça forçou a promulgação da Lei de Zoneamento de 1916. A legislação determinava que os edifícios recuassem à medida que ganhavam altura, permitindo que a luz solar chegasse aos pedestres. Essa restrição técnica gerou o estilo bolo de noiva, definindo a silhueta clássica da cidade. Cada degrau na fachada de um arranha-céu histórico é uma concessão à vida humana na superfície. No entanto, enquanto os olhos do mundo se voltavam para o aço brilhante, um segredo geológico fundamental ainda aguardava nas profundezas, escondido sob o peso de milhões de toneladas de progresso humano que continuavam a pressionar silenciosamente a rocha milenar que sustenta toda essa audácia. Por trás de cada viga de aço e de cada rebite cravado no céu, existe um herói silencioso que raramente recebe o crédito que merece: o próprio solo de Nova York. Se a ilha fosse feita de areia ou argila macia, o peso colossal desses gigantes os teria afundado no oceano há muito tempo. O verdadeiro alicerce dessa ambição desenfreada é o chamado xisto de Manhattan, uma rocha metamórfica extremamente dura e antiga, formada há centenas de milhões de anos sob pressões inimagináveis. Essa formação rochosa é a âncora invisível que permite que edifícios de centenas de milhares de toneladas permaneçam imóveis, resistindo à pressão constante da gravidade que tenta puxá-los de volta para o centro da Terra. Sem essa base geológica excepcional, o sonho da verticalização teria morrido antes mesmo do primeiro elevador ser instalado. Observando a silhueta da cidade de longe, nota-se um fenômeno curioso que confunde muitos visitantes. Grandes aglomerados de prédios altíssimos em Midtown e no Lower Manhattan, mas um vale visível de prédios baixos entre essas duas regiões. Isso não foi uma escolha estética casual ou um erro de planejamento urbano. É geologia pura ditando as regras do jogo. Nas áreas onde os gigantes dominam o horizonte, o xisto de Manhattan está convenientemente perto da superfície, facilitando a fixação das fundações diretamente na rocha sólida. No entanto, no espaço entre esses dois centros, a rocha mergulha profundamente sob centenas de metros de sedimentos, lama e detritos glaciais.
Construir grandes arranha-céus ali exigiria escavações tão profundas e custos tão astronômicos que durante décadas os desenvolvedores simplesmente evitaram subir muito, criando essa característica depressão visual na linha do horizonte da cidade. A geografia da ilha sempre foi a diretora invisível dessa orquestra de aço. Mas a engenharia moderna não se contentou em apenas vencer o peso e a geologia. Ela precisava domar as forças invisíveis e violentas da natureza. À medida que os edifícios se tornavam mais altos e dramaticamente mais esguios, o vento passou a ser o maior adversário. Um prédio rígido demais poderia rachar sob a pressão das rajadas em grandes altitudes, enquanto um flexível demais causaria um desconforto insuportável em seus ocupantes. Para resolver esse dilema de estabilidade, os engenheiros introduziram os amortecedores de massa sintonizados. Imagine uma esfera de aço gigantesca e reluzente, pesando centenas de toneladas, ou enormes tanques de água suspensos estrategicamente no topo do edifício. Quando o vento sopra com fúria e empurra a torre para um lado, esse pêndulo tecnológico se move automaticamente para o lado oposto. Ele age como um contrapeso vital que estabiliza a estrutura, garantindo que mesmo durante tempestades ferozes, quem está nos andares mais altos mal sinta a oscilação lateral. Essa maestria técnica e o domínio das vibrações abriram caminho para a era contemporânea das chamadas torres de lápis. Em áreas de prestígio como a Billionaires Row, ao sul do Central Park, surgiram edifícios de uma finura que parece desafiar abertamente as leis da física. Com proporções de altura em relação à base que beiram o impossível, essas agulhas de luxo extremo só são viáveis graças ao uso de concretos de ultra alta resistência e softwares de modelagem digital que prevêem cada milímetro de estresse estrutural. Elas representam a última fronteira da exclusividade urbana, onde o solo terrestre é tão escasso e valioso que a única direção viável para o crescimento é a verticalização absoluta e elegante. No entanto, este novo horizonte de vidro e metal agora enfrenta um desafio ainda maior: a crise climática e a necessidade urgente de sustentabilidade. Os novos gigantes de Manhattan estão sendo reimaginados como organismos eficientes. Projetos modernos incorporam sistemas avançados de reciclagem de água, fachadas que captam energia luminosa e sistemas de ventilação inteligente que reduzem drasticamente a pegada de carbono em uma selva que antes era apenas de vidro e calor. O arranha-céu do século XXI não busca mais apenas ser o ponto mais alto do mapa, mas também o mais inteligente e resiliente diante de um mundo em transformação. Olhar para Manhattan hoje é contemplar um registro fossilizado da audácia e da persistência humana. Cada edifício é uma camada de história viva, uma batalha vencida contra a gravidade, contra o vento e contra as profundezas da Terra. O arranha-céu deixou de ser apenas uma solução de engenharia ou um espaço de escritórios, para se tornar o símbolo máximo da nossa necessidade intrínseca de superar limites geográficos e tocar o horizonte. Essa floresta de aço molda não apenas a luz que chega às calçadas, mas a própria maneira como sonhamos, trabalhamos e nos posicionamos no mundo. Enquanto houver espaço para imaginar e rocha sólida sob nossos pés, o homem continuará sua escalada rítmica em direção às estrelas. Afinal, qual será o próximo limite que ousaremos cruzar na nossa eterna busca por conquistar as alturas e redefinir o que é possível?